Bem, esse tema é um tema apaixonante. Não sei se você esteve aqui desde quinta-feira. Quem esteve aqui desde quinta-feira? Oh, a grande maioria. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Na quinta-feira eu saí tonta. Ontem eu saí meio bestiada, assim, sabe? Passou da tontura. Coisa incrível que Deus tem para nós, eu creio nisso como igreja. Todos os nossos encontros, as nossas conferências, quando nós nos percebemos, Deus está nos empurrando para patamar mais alto. E eu creio que antes, não sei quantos anos atrás, nosso tema foi águas profundas. E nós, naquele tempo, nós tivemos nessas águas profundas, entramos no Jordão, deixamos o deserto. Mas eu creio que Deus agora tem muito mais para nós. Você crê nisso? Amém? Então, nós temos que estar naquilo que Deus tem para nós, como igreja. Então, eu não alcanço, não vou para águas mais profundas, se você não vier comigo. Porque senão fica o ensimismamento, fica no meu quartinho secreto, e Deus tem grandes coisas para nós. Nós temos um mundo para influenciar, nós temos coisas maiores, amém, irmãos? Então, nesta tarde, quando eu não estava no script, né, eu não fui contada entre os preletores, né? E eu sou como que é? Da última hora, aquela que vai da última hora, sabe? É aquele que não faz nada e recebe o salário inteiro, amém? Eu só quero receber o salário, né? Então, eu sou esta, tá? Então, vamos lá. Depois vocês me pagam. Bem, então, eu vou falar sobre a geração que vai entrar em águas mais profundas. Você é essa geração? E quando nós pensamos em geração, olhando para a Bíblia, para a Palavra de Deus, você lendo Gênesis, você vai encontrar, a partir do capítulo 6 de Gênesis, uma mudança no tempo cronos da humanidade. Até ali, homens viviam muitos anos. Matusalém, 969 anos. Então, nós vimos muitos homens, muitas pessoas vivendo 800 anos, 700 anos, 600 anos, 300. Mas, capítulo 6, ali de Gênesis, o Senhor fala que por causa do pecado da humanidade, Ele então resumiria, Ele diminuiria o tempo de vida das pessoas, 120 anos, 120 anos. E quando eu fui meditar, eu sempre pergunto para o Senhor, o que está aqui, esses números, o que está dizendo? Porque nós estávamos comentando ontem, né? No caso do Bob Sorg, olha, eu aprendi agora. Bob Sorg, eu chamei sempre ele de Bob Sorg. Ainda bem que eu falo em português, ele fala em inglês, então ele não entendeu nada. Mas assim, ele estava falando sobre, então, os passos, né? Os 6 passos, e o 7º, então, seria o descanso. Então, nada na palavra de Deus passa despercebido para Deus, amém, irmãos? Porque foi ele que escreveu, amém? Então, ele que inspirou pessoas para escreverem. Essas pessoas cheias do Espírito Santo escreveram a palavra de Deus. E quando a gente olha ali, Deus está falando que a partir, então, daquele tempo, haveria uma diferença na vida dos homens. A humanidade, então, agora viveria no máximo 120 anos. E eu dei glória a Deus quando eu estava preparando a palavra, veio uma luz, né, caiu na minha cabeça. Falei, Senhor, eu só pedi 120, eu não pedi 121. Então, eu estou dentro da sua vontade. E uma das coisas que a gente vê na Bíblia, que as gerações, elas são contadas de 40 em 40 anos. Então, se você olha toda geração, né? Quando Moisés foi, então, fugido do Egito, ele tinha 40 anos. Ficou 40 anos lá no deserto de Midian, com seu sogro, voltou, né? Com 80 anos e viveu ainda mais 40 anos, 120 anos. Então, são ciclos da vida do homem, da mulher, onde são propósitos alcançados. E Deus, Ele prepara todas as coisas para que nós alcancemos propósitos que Ele já estabeleceu para nós. Então, eu estava pensando na minha geração, na geração dos meus pais, meus avós, e agora a minha geração que eu estou vivendo. Eu me lembro que meus avós, e eu ouvia da minha avó contar como foi difícil alcançar tantas coisas.
Então, a vida deles era uma vida para sobreviver. Eles buscavam sobrevivência. Agora eu vejo a geração dos meus pais, já era diferente. Os meus pais, eles tinham como meta a casa própria e um emprego público. Era o que era o sonho daqueles dias. Agora, eu me lembro que na minha geração, quando jovem, se falava então que nós podíamos fazer faculdade. E que nós teríamos que fazer faculdade, e era normal. Tanto que vocês sabem, eu fiz 4 graduações, né? E alguém perguntou, pastora, né? 4 graduações, que legal. Eu falei, nada, porque eu não sabia o que queria da vida. 4 graduações. Mas todo mundo fazia faculdade. Por quê? Por que isso? Porque proporcionaria a nós o emprego dos sonhos. Não o emprego público, não aqueles que nos imporiam, né, uma imposição, mas emprego que era dos sonhos. Era a minha geração. A geração dos meus filhos, eu não vou contar, não vou falar da Esther, da Ana Carolina e do Felipe, mas a geração dos meus filhos. Essa geração, o sonho deles era comprar um carro legal para ir para a balada. Ter uma vida legal, curtir a vida. Né? E eu lembro que quando nós chegamos aqui em Joinville, os jovens, eles, no final do ano, pediam a conta do emprego para ir para a praia, curtir a vida. Né? Graças a Deus isso mudou. Amém? Porque agora nem emprego eles têm mais. Desprezaram tanto os empregos. Esses eram os meus filhos. Agora, os meus netos. Os meus netos estão numa geração de humildade. Só 2 coisas eles querem. O celular da última geração e o videogame. Sabe, irmãos? Mas eu creio que Deus continua mesmo. Amém? Deus continua o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus das gerações. O Deus que está em expectativa daquilo que vai estar acontecendo nos próximos tempos. E nós temos falado isto. Temos falado. Eu vi um provérbio que tem marcado, porque tem a ver com aquilo que nós sabemos que a história das gerações foi, então, pronunciado. Eu ouvi a pessoa falando, né, pelo Sheikh Rashid, que é o fundador de Dubai, e ele falou essa realidade. Ele falou que tempos difíceis, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Quando a gente olha para essa realidade, nós estamos no limiar dos tempos difíceis. Às vezes, alguns eu ouço, né? Está um tempo tão difícil, está nada. Está nada, você não sabe que é tempo difícil, a minha geração não sabe. A nossa geração não sabe. Então, sim, nós sabemos que homens fracos criam tempos difíceis. E isso é para a naturalidade das coisas. Mas eu creio em Deus sobrenatural, amém? E é desse Deus que pode mudar uma história, tem mudado as nossas histórias, pode transformar gerações, pode transformar vidas e transformar coisas que são insignificantes em coisas extraordinárias. E é desse Deus que está forjando a geração para os últimos dias, que tem nos chamado a águas mais profundas, que é aquele que estamos seguindo, amém? Para a glória do nome do Senhor. E eu quero trabalhar sobre essa perspectiva, sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Bem, 3 aspectos diante daquilo que essas gerações apresentou na história. Eu creio que nós vivemos, e como eu falei, vivenciamos isso nas gerações, mas uma geração como nossa geração, que quer estar em águas mais profundas, não só profundas, em águas mais profundas, é uma geração necessariamente alinhada com o céu. Então, repita comigo, uma geração alinhada com o céu.
Sabe, irmãos, a gente sabe que quem investir na próxima geração é quem irá conquistá-la. E o inferno tem investido pesado nessa geração. O inferno tem se levantado contra os nossos filhos. O inferno tem investido na vida daqueles que querem levar a sério a vida com Deus. E a gente pode falar mais da minha geração, lá na geração dos meus avós também era assim. Sim, sempre o inferno esteve querendo roubar aquilo que é de Deus, enganar quem é de Deus, ludibriar tudo que é de Deus. Mas em nome de Jesus, a gente vai, como Abraão, andar pela fé, não por vistas, amém? Nós vamos andar segundo a toada de quem Deus já determinou o que é bom para você e para mim. Então, quando nós olhamos para a geração de Abraão, era uma geração visionária, era uma geração conquistadora, uma geração desprendida, tanto que Deus fala com Abraão, Abraão, sai desta terra, perto dos seus parentes, larga a sogra, larga todo mundo lá, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas não precisa largar a sua sogra, era Abraão já fez isso por nós. Mas, que Abraão estava sendo chamado para algo maior. E ele, então, deixa tudo e vai para uma terra que Deus ia mostrar. Ele não sabia. Abraão, ele vivia na região da Mesopotâmia. E ele iria, então, andar toda aquela caminhada de deserto para chegar, então, em Canaã. E antes vai para Arão, onde havia ali outra terra, que hoje seria, então, mais perto do Líbano, e depois desce para Canaã. Então, Abraão era uma geração visionária, uma geração que andava por fé, sabe? E nós sabemos que foi essa geração de Abraão que, conquistando todas as coisas, Deus deu autoridade sobre os inimigos, sobre aqueles que estavam naquela terra. Abraão teve que desprender muitas coisas, ou empreender muitas coisas para estar naquele lugar. Sabe, nós temos que olhar que Jesus, ele nos deu esta autoridade. E muitas vezes nós não usamos dessa autoridade. Quando Jesus, lá em Mateus, fala para Pedro, Pedro, eu estou dando a você a chave do reino dos céus, ao reino de Deus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Amém, irmãos? E muitas vezes nós estamos impressionados com o que o mundo faz, com a autoridade, com o que o mundo tem. E nós ficamos com medo. A nova ordem mundial. Irmãos, eu estou ouvindo essa palavra desde que eu era criança. Isso faz muitos anos. Muito tempo. Sabe? É uma tentativa do inferno de mudar, de tirar as coisas do prumo. E nós ouvimos todos os dias essa lenga-lenga. Mas o que nós temos como povo de Deus é ficar impressionados com o que Deus faz, amém? Com o que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para a história, você vai lá, em 1804, houve um censo mundial, e ali não havia 1 bilhão de pessoas da humanidade, em toda a Terra. Depois, eles fizeram, nos anos 2000, já havia 6 bilhões de pessoas. Mas hoje, né, nessa geração que estamos, há 8 bilhões e 200 milhões de pessoas na humanidade. E sabe, pasmem, 32% desses 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, 32% são cristãos. Glória a Deus por isso. Você está impressionado? Glória a Deus. Eu me impressiono, eu fico impressionado com o que Deus está fazendo nesta geração. E é interessante que a cada semana, isso é dado, é estatístico, sabe, a cada semana, 1 milhão de pessoas se convertem. Glória a Deus, amém. Sabe, quando lá em Paulo, em 2 Coríntios, eu estava hoje de manhã meditando nessa palavra, no meu devocional, Paulo vai falar sobre as armas que são espirituais.
Nós não lutamos com armas humanas, com armas espirituais. E sabe, como Paulo estava falando, quando nós lutamos com aquilo que Deus deu para nós, para cada um de nós, nós derrubamos todo pensamento que está contra Deus. Todo pensamento que vai contra Deus. E às vezes nós ficamos com medo dos nossos professores, né? Então o jovem vai para a universidade, se deixa ser levado por conversas de gente à toa. Sabe, irmãos, eu tenho falado isso porque eu já estive numa universidade, que é a Universidade de São Paulo, na década de 80. Era um horror aquilo. Se era naquele tempo, imagina agora. Professores peitudos, professores que se achavam. Sabe, eu fico imaginando, e graças a Deus eu já era convertida. Me converti com 17 anos. Deus, Ele blindou a minha mente. E eu olhava para aquilo lá e só retinha o que era bom, sim. Sabe, mas eu falo assim, Deus é maior, Deus é grande. Sabe, eu nunca desprezei o conhecimento, é bom, coisas tremendas. E nos ajudam. Mas não vamos cair nesta configuração atual de universidades, de professores, da educação, coisas desse tipo. Nós precisamos entender que nós temos que ficar impressionados com o que Deus está fazendo, e Ele está fazendo muita coisa, porque os seguidores de Jesus foram chamados para se destacarem e não para se adequarem. Amém, irmãos? Então, eu não vou entrar naquele lugar, você não é cauda, não tem a ver com isso. É que Deus quer te colocar em lugares realmente onde você pode ter influência, como o apóstolo Paulo falou que nós fomos chamados. É interessante que lá em Romanos 12:2 vai falar justamente, não se ajustem demais a esta cultura, ao ponto de vocês não poderem pensar mais. Na mensagem, na paráfrase está dessa forma, não se ajustem demais. E há uma cultura evangélica no nosso país, muitas vezes é horrível. E nós precisamos, como povo de Deus, sabe, e não entrar neste lugar, sabe, porque nós somos pessoas, seguidores de Jesus, amém? Nós somos pessoas que são discípulos de Jesus, amém? Então, há coisas que não cabem ao povo de Deus. E nós temos que saber de onde estão vindo essas palavras. E é uma cultura que entrou na igreja, e a gente pensa que aquilo é a verdade de Deus. E andamos neste lugar, e Deus tem nos chamado para águas mais profundas, amém? Águas, e não estou falando de você e se rebelar, não tem a ver com andar na verdade de Deus. Sabe, em 1975, 2 homens de Deus, eu lembro de um, é o Bill Bright, que ele era o fundador da Cruzada Bíblica, e o fundador da Jocum Mundial. Eles tiveram, de forma diferente, mas tiveram a visão dos 7 montes. Depois foi colocado como 7 montes, onde então eles viam o povo de Deus influenciando esses lugares que no mundo inteiro são lugares de destaque. Então nós sabemos que Deus estava falando a eles que nós, como cristãos, temos que viver a verdade, viver aquilo que é de Deus, nesses, então, lugares de influência. Então, a minha família tem que ser uma família que aponte para Jesus, amém? A minha família tem que ser uma referência. Eu não estou falando de ser uma família perfeita, porque não há família perfeita. Eu amo dar uma briguinha com o pastor. O bom é que só eu brigo, porque ele nem liga para mim quando eu brigo. Então não sai briga, né? É a minha frustração, mas vou fazer o quê? Né? Mas a família tem que ser essa referência. Nós também sabemos que a religião, no caso, nós como povo de Deus, nós temos que ser um povo acima da mediocridade, amém? Temos que ser um povo incrível, um povo apaixonado, um povo que as pessoas gostam de estar perto. Só o inferno que não gosta de estar perto de crente, amém?
Mas quem é os homens de paz, as pessoas de paz? Quem são pessoas do bem? Quem são pessoas que gostam, que são nobres? Elas gostam de estar perto da gente. Então nós temos que ser essas influências para essas pessoas. Também, a economia. A economia, gente, está balanceada no mundo todo. Nós ainda não estamos tendo reflexo do que está acontecendo de guerra no mundo, mas vamos ter esse reflexo. Então, quando nós temos pessoas que estão em destaque, pessoas sérias, não ludibriadoras, não enganosas, não que querem o mal do povo, mas a economia é um desses lugares de influência. E nós temos que colocar pessoas lá, homens de Deus que têm sido chamados para estarem neste lugar. E nós sabemos que nós da comunidade, quantas pessoas que são pessoas de Deus, estão na influência dos negócios, estão fazendo a diferença, amém? Que coisa tremenda! Se você tem chamado para este lugar, você precisa responder a este chamado de Deus. A educação. Irmãos, nós temos um colégio. Nosso colégio tem quase 700 alunos. Né? E sabemos que vai crescer. Esse colégio, ele tem influenciado famílias, ele tem transformado famílias, ele tem tocado em famílias, amém? Isso é tudo para a glória de Deus. Esse ano nós vamos formar, por segundo ano consecutivo, a turma do ensino médio. E eles têm sido, este ano, uma das alunas, ela foi encontrada no ranking nacional, como, então, a que teve 7 pontos acima da média de um provão que teve. Ela teve destaque em São Paulo, no Brasil, em muitos lugares do nosso colégio. Então, você que é aluno, sabe, você precisa ser o melhor. Não para mostrar notinha para o papai e para a mamãe, mas por causa do Senhor Jesus, amém? Então, você precisa estar neste lugar, na universidade, onde você está. Então, no governo. Nós temos homens e mulheres de Deus no governo. A Anne, né, o marido dela, eles estão no lugar lá em Brasília. E agora ele passou no concurso para o Senado, né? É destaque. É gente que vai fazer a diferença naquele lugar. O nosso prefeito, sabe? Gente, eu não sou de Joinville, eu estou há quase 30 anos, nós estamos, né? Mas o lugar que dá orgulho, né? Ô, glória, né? Amém? Estamos em Joinville. E não é bairrismo. Eu não estou falando de bairrismo, né? Não, é uma cidade séria. É uma cidade que não entra qualquer coisa, não. É uma cidade que o nosso prefeito, ele está segurando as pontas em muitas áreas, falando não para o governo estadual, para o governo federal. Sabe, porque ele é um homem de Deus. É uma pessoa do bem. E ele quer bem ao povo, amém? Então, nós temos que colocar pessoas nestes lugares e tirar aqueles que estão lá. Mas vamos colocar gente boa, tá? Artes e redes sociais. Sabe, irmãos? Às vezes você que não entende nada de arte. Quem se assume aqui? Eu não entendo nada de arte. Então, glória a Deus que vocês entendem, a maioria, né? Então, quem levantou a mão vai se cuidar, tá? Vai tratar, né? Porque, assim, nós não aceitamos, em nome de Jesus, que a arte seja um pinico colocado no museu. Glória a Deus por isso. Nem na minha casa eu vou aceitar um pinico. Então, há coisas inconcebíveis. Então, o inferno quer destruir a arte que Deus criou. Sabe, Deus nos deu a beleza, as cores. Deus nos deu tantas coisas maravilhosas. Esse é o nosso Deus. As redes sociais, use para o bem. Sabe, use para proclamar o nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós entramos nessa noia. Então, o Instagram, não se permita ver coisa que te leve para águas menos profundas, te tira da água. Use com sabedoria, amém? Use coisas que edifique pessoas através das redes sociais. Senão você vai fazer parte do inferno, porque não está usando bem. E a ciência e a tecnologia, nós precisamos estar neste lugar. Então, uma geração conquistadora que faz a diferença, a geração de Abraão. Mas nós temos a geração de Isaac, sabe? A geração que toca o coração de Deus.
Lá em Malaquias 4:5, sabe, o Senhor fala que ele enviaria o profeta Elias nos últimos dias, para que então, numa unção deste profeta, pais se converteriam aos seus filhos, filhos se converteriam aos seus pais, as coisas mudariam, as coisas seriam diferentes. Sabe, irmãos, essa rebeldia do nosso tempo, Deus está falando, não tem a ver comigo, eu vou converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Amém? Essa unção do profeta Elias para os últimos dias, e nós olhamos para a geração de Isaac. Isaac significa alegria. Isaac era filho de Abraão, sabe, ele era o cara da casa do pai. Ele era o cara que se alegrava com o pai. Ele era aquele que tinha nele contentamento, satisfação. Sabe, Deus não se agrada de gente insatisfeita. Sabe, nada está bom. Sabe, você compra um telão desse, maravilhoso, né? E, poderia ser maior. A gente vê tantos irmãos da igreja, uma insatisfação. Sabe, poderia fazer aquilo, fazer... Sabe, irmãos, nós somos críticos mesmo. Quem se admite crítico aqui? Sabe, nós temos que ver com Deus isso, tá? Sabe, eu sei, eu me coloco nesse lugar de crítica. Mas eu sou uma pessoa em contentamento. Sabe, eu vou até as últimas consequências de ter o melhor, de ter a excelência. Mas depois eu me alegro. Sabe, então essa geração de Isaac... Porque Isaac, o filho único, filho da promessa, né? Tinha, a gente sabe que tinha Ismael, mas vamos pensar no Isaac, o filho da promessa, na casa do pai, se alegrava com o pai se alegrava com o filho, ele usufruía, ele não gastava a herança do pai, ele não queria para o mundo gastar a herança, não, ele queria estar na casa do pai, na presença do pai, sabe, esse era o filho, que conhece o pai e é conhecido pelo pai. São valores firmados, sabe? Pessoas obedientes, usufruindo de tudo aquilo que o pai, Abraão, conquistou. Sabe, irmãos, essa geração dos nossos dias não sabe o valor das coisas. Eu me lembro que há 24 anos atrás, quando começamos a comunidade, nós, como eu e o pastor Evaldo, fomos comprar um retroprojetor. A maioria aqui nem sabe o que é retroprojetor, tá? Há 24 anos. E eu me lembro que até a ruazinha ali na João Colim, na Blumenau, na esquininha, nós compramos um retroprojetor para a comunidade Siloé. Sabe, irmãos, eu lembro bem, e era um aparelho desse tamanho assim, que projetava figuras estáticas, imagens estáticas, e eu e o pastor desenhávamos, eu desenhava, era bem bacana aquilo, eu tenho até alguns em casa, de lembrança para o museu. Mas eu lembro que nós pegamos aquele retroprojetor e no carro nós abraçamos e nós choramos, sabe? Era a primeira bênção ali que Deus estava, recurso que Deus estava nos dando como igreja. E nós sabíamos que vinha mais, amém? Mas hoje eu vejo a geração dos mais jovens, até os mais velhos, eles não dão valor às coisas, sabe? Não dão os valores naquilo que é a casa do pai. Não valoriza os irmãos, não valoriza os relacionamentos. E eu sempre conto que quando eu não estou é difícil vocês me encontrarem para baixo, mas quando eu estou mais ou menos, eu entro aqui neste lugar. E não é o lugar, são vocês. Sabe? Deus me enche do Senhor, porque eu sei que onde é o povo de Deus, há alegria. Amém? Então, isso tem que contaminar a nossa vida. Então, essa geração de Isaac é uma geração especial, sabe? É uma geração especial. E é interessante que Jesus ouviu do Pai. Sim, ele se alegrou. Olha o que o Pai falou para o Filho. Este é meu Filho, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Ouça-no, né? O texto que nós vemos, ele falando ali no Monte da Transfiguração. Sabe, irmãos, isso estava muito forte, porque alguns duvidavam ainda de quem era Jesus, e Jesus ali estava com o Pai, e o Pai falando daquele filho da casa, sabe, este é meu filho, firmando a identidade de Jesus
Jesus, ele usou isso contra Satanás, quando foi tentado, quando foi ali no deserto. Este é meu filho amado, e Deus tem falado para nós, em todo o tempo, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada. Amém? Você se sente amado por Deus, amada pelo Senhor? Sabe, esse nosso Deus, ele quer firmar a nossa identidade, a identidade de filhos de Deus. Então você às vezes pisa na bola, sabe, não se prostre, não fique caído, Deus quer te levantar, Ele é Pai. Mas também Deus falou do Filho, sobre Jesus, Ele é amado, sabe, estava falando para Ele que Ele era aprovado, sabe, o amado do meu coração. Então Deus fala para nós também, você é aprovado, eu aprovei vocês. Sabe, quando Deus olha para nós, Ele enxerga Jesus em nós. O Espírito Santo de Deus que habita em nós aponta para Jesus. Por isso que nós somos encontrados nele santos. Sabe, porque ninguém aqui é santo. Tem uns santarrões aqui, mas santo não tem. Sabe? Mas em Deus, por causa de Jesus, e porque o Espírito Santo habita em nós, nós somos encontrados, somos aprovados pelo Pai. Também, quando Deus fala do Filho, tenho prazer, é a confirmação do chamado. Olha, eu tenho prazer daquilo que você é, naquilo que você faz, é tão legal, é o Pai se alegrando com o Filho. Olha que coisa tremenda, sabe? E também, ouça-no, né? Ou a Ele ouvir, é o senso de valor, de confiança. Sabe, irmãos, nós todos somos encontrados neste lugar. O Senhor falou de cada um de nós. E é interessante que lá em Atos 13, o próprio Senhor fala, olha, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Sabe, Davi, ele tocou o coração de Deus. Se você olhar, ler lá em Crônicas, você vai ver que a ideia da construção do templo não foi de Deus, foi de Davi. E Davi teve uma ideia. E essa ideia alegrou Deus. Deus fala assim no texto, olha, sabe que eu nem pensei em ter uma casa? Eu nem preciso de uma casa, Davi. Sabe, mas a ideia de Davi, porque ele tocou o coração de Deus, abençoou as gerações de Davi, amém? É tanto que o texto fala que Davi, ele nem construiu, não vou entrar aqui, porque ele havia feito um censo, aquela história toda, e Deus não permitiu que Davi fizesse ou construísse o templo, mas ele preparou tudo. Essa geração de Isaac é uma geração que empreende, que faz coisas não para ele, sabe? E o que nós vemos hoje, muitos estão erguendo um reino para ele. Isso a gente vê na internet, a briga entre pastores, briga entre líderes, porque cada um quer ter um reino maior do que o outro. Quer ludibriar, quer aparecer mais. E sabe, a geração de Isaac, sabe, a geração de Davi, segundo o coração de Deus, ele queria fazer para Deus. E Davi se alegrou porque Deus escolheu o filho dele, Salomão, para então construir o templo. Sabe, você tem uma ideia que é para agradar o Senhor, agradar o Pai? Se você tocar o coração de Deus, Ele vai olhar para você e vai, poxa, que ideia incrível, eu vou abençoá-lo. Eu vou abençoar a vida dela. Sabe, irmãos, o problema nosso é que nós estamos tendo muitas ideias que não tem a ver com Deus. Nós estamos tendo muitas ideias que estão longe daquilo que é o reino de Deus. E às vezes nós ficamos, Senhor, o Senhor não abençoou aquele empreendimento, o Senhor não abençoou aquela situação que eu achei tão legal. Você perguntou se agrada, se toca o coração de Deus aquela sua ideia? Porque se tocar, você será abençoado, amém? Então tenhamos ideias para glorificar o nome do Senhor. Essa é a geração de Isaac, empreendendo grandes coisas para Deus. Você pode esperar grandes coisas de Deus, amém? Empreenda grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. E a terceira geração, para completar o ciclo do propósito de Deus, é a geração que vai para águas mais profundas, que vê a Deus face a face.
que vê Deus face a face, a geração de Jacó. Sabe, irmãos, nós vivemos a geração da experiência. Uma geração comprometida emocionalmente. Tudo é uma experiência. Você vai na farmácia, é uma experiência. Você fica lá, a pessoa conversa com você, né? Nós estávamos, então, em viagem, isso não é de hoje que eu tenho observado, e toda viagem, principalmente internacional, né? As nacionais, é raro ter isso, foi se diminuindo. As aeromoças, ou então aquela pessoa lá da frente, ela vai fazer tudo aqueles negócios, que é muito legal. É aqueles negócios, né? Que você nem sabe o que está falando, mas você fica olhando, né? Porque tem que olhar. Né? Vai que cai o avião, você não sabe onde está o negócio lá. Eu fico pensando, o banco que você senta é flutuante. O avião está caindo, você vai pegar o banco. Assim, um absurdo. Mas agora é o tempo da experiência. É o tempo da experiência. Quem viajou ultimamente, sabe? Porque ninguém estava prestando atenção, mas as coitadinhas, elas se vestem, se arrumam, coque e tal, e ninguém olhava mais para elas. Mas agora, passa na telinha. É experiência, né? A telinha, gente, é muito legal. Nós estávamos indo para onde? Para Miami, passar pelo Caribe, aquela coisa toda. Né? Então, o que acontece? É a aeromoça na praia, né? Fazendo... Mas assim, tomando né, aqueles coquetéis lindos, maravilhosos. Eu fiquei pensando, a gente vai morrer feliz, olhando para elas, sabe? Então, a experiência só provoca isso, né? Então, a experiência. E é interessante que, quando nós olhamos Jacó, sabe, irmãos? Jacó, esse nome, é enganador. Porque o judeu, ele não dá nome antes que a criança nasça. Até os dias de hoje, o ortodoxo não dá, não faz enxoval, sabe? É muito bom isso. Porque aí depois os outros que dão os presentes, né? Mas é interessante que Jacó, ele desde que nasceu com seu irmão gêmeo, Esaú, né? Ele já queria, então, pegar o lugar de Esaú. E você conhece toda a história. Jacó é o filho da mamãe. É o queridinho da mamãe. E hoje nós vemos muitos aqui queridinhos da mamãe. Aqui que a mamãe pensa. E você vê o cara 30 anos. Já casou. Sabe? A mamãe manda no pedaço. Aí a esposa sofre, principalmente quando são os maridos. Então, é uma geração comprometida emocionalmente. Então, é a geração que quer tudo, uma geração narcisista, forte de responsabilidades. E quando nós olhamos para Jacó, ele era essa pessoa, não media consequências. Então, vivia na independência. E ele, então, pega, usurpa, né, o irmão, troca, então, algo tão importante. Esaú também pisou na bola. Vendeu, então, o direito da bênção por um prato de lentilha. Sabe, nem é bom lentilha. Né? Não é, não. Eu faço coisa melhor. Olha, os pratos que eu faço, vocês venderiam até a mãe. Né? Mas tá, eu não vou entrar nesse caso, tá? Sendo filhinho da mamãe, hein? Mas assim, olha, a gente vê assim, é a geração que conhece o Deus dos pais. Eles não vivem pela fé, eles querem ter experiências. E Jacó, então, depois de usurpar seu irmão Esaú, ele fica com medo, ele foge. E no caminho, ele então encontra uma pedra, ele se deita ali, e ele tem uma visão, ele tem uma experiência. Onde então, Deus mostrava naquele sonho dele, uma escada que ligava a terra para o céu. E nessa escada, anjos iam e vinham, e o Senhor estava ao lado de Jacó, e falando para Jacó que abençoaria a geração de Jacó, abençoaria tudo que ele fizesse, abençoaria a vida de Jacó. E é interessante que Jacó, ele acorda daquela experiência,
E ele fala assim, olha, Deus estava neste lugar e eu não sabia. É interessante que quando nós olhamos para Jacó, ele é uma pessoa que continua, mesmo sabendo que Deus agora estava naquele lugar. Ele coloca o nome daquele lugar de Betel. E ele continua sendo Jacó, que usurpou o irmão. E ele fala para Deus, Deus, se você me abençoar mesmo, ele duvida de Deus. Porque a experiência, ela é muito boa. Eu creio que todo cristão, todos nós que conhecemos o Senhor, Ele nos dá experiências. Mas se a nossa vida for baseada em experiências, quando ela acaba, no minuto seguinte, nós estamos duvidando de Deus. E Jacó duvidou de Deus. Deus, se você, realmente foi Deus, e tudo isso que você falou foi verdadeiro, eu vou seguir você. Porque eu conheço o Deus dos meus pais. Mas eu vou falar que o Senhor é meu Deus. E Jacó, ele vai embora. E você conhece toda a história. Ele vai para a região da Mesopotâmia. Vai buscar, então, as duas esposas dele, E ele queria... tanto que ele era pela experiência e pelas vistas. Ele, lá chegando, ele olhou para Raquel. E se apaixonou pela Raquel. Mas o Labão, o sogro, também era esperto. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e entregou Lia para Jacó. 7 anos de trabalho, ele já devia a Lia. Agora ele queria Raquel. Porque ele viu Raquel e se apaixonou por vistas. Sabe, irmãos, nós não podemos andar por vistas. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Mas quem anda por fé, vê. Amém? Deus se mostra, Deus se revela. E Jacó não sabia disso. Depois de 20 anos, enganando o sogro, sendo enganado pelo sogro, Jacó volta. Jacó volta e Deus ali vai falar com Jacó novamente. Sabe? Jacó, ele está no Vale de Jaboque, lá em Gênesis 32. E aparece um homem, que nós sabemos que é a teofania, é Jesus ali falando com ele. E fala para Jacó, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Sabe, Israel, aquele que luta com Deus, porque quando Jacó volta, ele luta com Deus, ele luta com aquele homem. E às vezes as pessoas pensam, pode-se vencer Deus? Jacó, ele venceu Deus naquela luta. Sabe, é como filho brincando de lutinha com o pai. O pai quer abençoar o filho. O pai, ele quer dar o melhor para o filho. E muitas vezes o pai, ele deixa o filho vencer nas coisas que o filho deseja. Porque o pai também quer o filho perto, quer se revelar, se mostrar ao filho. Sabe, aqui Deus vai falar para ele, Jacó, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Você então vai ter o nome agora de Israel. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Deus, El, Pen, face. Pois vi a face de Deus. Vi Deus face a face. E todavia minha vida foi poupada. Até aqueles dias, as pessoas entendiam que não podiam ver Deus face a face. E ali Deus se revelou a Jacó, agora Israel face a face. Sabe, a geração da experiência precisa necessariamente agradar o coração de Deus. E agradar o coração de Deus é andar por fé. É impossível agradar Deus sem fé. Mas se nós tivermos a fé de Abraão, o coração de Isaac, nós vamos poder lutar com Deus e ter a bênção de Deus. Sabe, irmãos, essa luta é a imagem do homem na busca por Deus. E às vezes nós como igreja nós falamos, há pessoas aqui que encontrou Jesus. Eu mesma, eu falo, olha, eu me converti em tal época.
Eu encontrei o Senhor em tal dia. Sabe, irmãos? Deus, Ele olha para nós. E eu creio que Deus sorri. Mas eles pensam que eles me venceram. É eu que encontrei eles. Deus, Ele nos encontrou. Porque não há ninguém que busque a Deus. Mas Jacó, ele luta com Deus. E ele é encontrado por Deus. Sabe, uma luta que marca as nossas vidas. Jacó, ele sai mancando. Porque Deus, quando encontra, quando é vencido, quando abençoa as nossas vidas, Ele nos marca. Você foi marcado pelo Senhor? E conforme o apóstolo Paulo fala, eu trago em mim, em meu corpo, as marcas de Cristo. Então, se você foi marcado, se você lutou com Deus, você tem as marcas de Cristo na sua vida. E Deus, Ele é aquele que quer continuar construindo a nossa vida. Então, presta atenção sobre a geração dos últimos dias. Continua sendo a geração de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não anda por vistas, anda por fé. Não mudou nada. É uma geração que vive em contentamento, porque usufrui da casa do Pai, mas não é acomodada, porque é uma geração ousada. Não é uma geração que se adequa, mas é uma geração que quer coisas novas, sonhos de Deus para ela também. Porque investe a sua vida no reino, é zeloso pela herança que recebeu. E também é uma geração que leva as marcas no seu corpo. Essa geração dos últimos dias. Uma geração convertida à vontade de Deus, amém? Eu queria que você levantasse no seu lugar. E nós vamos ler um texto, antes de cantar uma música de bênção. Eu queria que você lesse para mim, comigo. Está em 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Então vamos ler. Sabe, isso é o que o Senhor fala ao nosso respeito. Vamos lá? Vocês são... Lê alto. Vamos lá? Vocês são uma geração escolhida pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, nação santa, um povo exclusivo de Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar as grandezas de Deus, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus. Agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos abençoar as gerações. Nós vamos fazer dessa música uma oração. É uma bênção. Sabe? Para que o Senhor abençoe as gerações. As nossas crianças estão lá embaixo, sendo abençoadas por um homem de Deus, o Otávio. E estão recebendo daquilo que é de Deus diretamente, ou através do Otávio, mas diretamente do céu para eles. Os nossos pré-adolescentes estão sendo abençoados lá na base. Quantos pré-adolescentes? Nem todos, né, puderam estar, mas a maioria está. Tendo esse tempo tão especial. Os nossos adolescentes, eu sei que nem todos puderam estar aqui, porque nem caberia nesse auditório, né, os adolescentes. Mas eu sei que muitos estão aqui, os nossos jovens estão aqui. Os nossos adultos estão aqui. Amém? E sabe, eu quero que você que é mais velho, eu sempre falo para as pessoas, porque as pessoas falam assim, pastora, a senhora não gosta de algumas músicas. Eu falo, não, não gosto. E eu não gosto do saudosismo. E uma das coisas que eu gosto de músicas novas no espírito. Aí pode ser qualquer uma, né?
Eu ouço músicas antigas, mas que tenha, né, uma unção nova, né? Algo novo que vem do céu. E eu tenho falado para os mais jovens, sabe, quando eu estiver com 120 anos, eu não quero que vocês cantem as minhas músicas, sabe, porque é muito chato, velho chato, fica querendo que os jovens façam a mesma coisa, que andem de carroça, que façam coisas que, cozinha fogão a lenha. Não, mas eu faço, eu quero cantar as músicas de vocês e vocês me deixarem cantar, sabe? Então, que isso seja uma realidade na nossa igreja, na igreja de Deus. Então nós vamos cantar essa bênção, essa música, abençoando. Sabe, você vai virar para o seu filho se está aqui, para os seus irmãos. Levante as mãos e vamos abençoar essa geração. Uma geração que seja cheia de Deus. Uma geração que vai para águas mais profundas. Então vai abençoando. É uma música fácil. Vai abençoando o teu povo aí. Abençoando o povo de Deus.